Hoje, mais do que todos os dias, eu acho que é um dia de refletir, né? Não é um dia a se comemorar, a gente tem que pensar dobrado, porque, claro, todos os dias são para nós, mulheres, né? É isso, que não seja só hoje, mas todos os dias. O respeito, o carinho, o acolhimento, o abraço, a igualdade entre homens e mulheres. A gente vai avançar no programa de hoje, vamos falar muito deste tema. Inclusive, hoje Teresina recebe a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, esse dia emblemático. A gente vai mostrar para você com todas as informações. Mas antes, sugestão de Kátia D'Angelis. Ela nos passou um dever de casa e nós vamos trazer aqui para abrir o programa, nesse Dia da Mulher, mulheres na política. Mulheres que se destacaram na política, que são referência e que, com a referência delas, tem uma grande inspiração para que mais mulheres ocupem mais espaços de poder na política. E começamos justamente com ela. A Kátia D'Angelis separou três personagens, 3 mulheres, referência na política. Kátia, tá aí na imagem. Olha, quem são? Aí a gente tem a Marinalva, né, ao centro, a Marinalva Santana, que é pré-candidata a vereadora, mas ela tem uma história, porque quando a gente fala de política, Nanida, a gente sempre tem que lembrar que a gente não está falando só de política partidária, filiação em um partido, disputar um mandato, mas a política como instrumento de mudança, a política como instrumento de melhoria da sociedade. E eu reverencio a Marinalva nesse sentido. Ela é pioneira na questão da luta pelos direitos no Piauí, uma da população LGBTQIAP+. Ela tem uma história aí no sindicalismo, uma história em tudo que diz respeito à questão das minorias. E história de luta. Acredito que muitas se inspiraram nela. Quem mais? Aí nós temos a advogada Flávia Cunha, que é uma mulher trans. Ela ainda não é tão conhecida quanto Marinalva, quanto a nossa próxima mulher, que eu vou falar aqui, por que trouxe o nome dela, por que a reverencio. Mas ela já tem uma história também de trabalho, é pré-candidata a vereadora. Ela é da Comissão do Direito da Família, Criança, Adolescente da OAB, já tem um trabalho e tá ocupando um espaço que durante muito tempo foi negado, né? Às mulheres trans. Ela está lutando por essa ocupação. Com certeza também no futuro vai ser fonte de inspiração para muitas mulheres. E, por fim? A Lourdes Mello. Lourdes Mello. E por que eu trago a Lourdes Mello? A Lourdes Mello ela faz parte de uma história que a gente debate muito hoje, que é a participação da mulher na política. E ela, antes que se falasse em cotas para financiamento de campanha, a dona Lourdes já estava aí. Inclusive, nós que somos uma geração mais anterior à dos meninos, a gente sempre cobria aí e era certo. Sim. Quem são os candidatos a prefeito? Ainda hoje não? Né? Lourdes Mello, por sua insistência, sim, né? Eu acho que é isso. Hoje a gente fala e os espaços estão mais abertos, mas ela, por sua insistência, pioneira. Eu acho que ela merece ser reverenciada. Tá aí, 3 mulheres de nossa destaque. Nossa eterna candidata. Sim, eterna candidata, 3 mulheres de destaques, merecedoras, referências, inspiração. Parabéns a todas. Francis Teixeira. Então, Ananias, eu começo o meu destaque com a Leolinda Daltro. Ela que eu considero figura essencial, inclusive, para que as mulheres brasileiras tenham direito a voto. Em 1910, quando as mulheres sequer votavam, ela formou o Partido Republicano Feminino e ela lutou muito para que a mulher tivesse direito a voto, inclusive liderando uma série de passeatas, movimento para pressionar as autoridades na época para que esse direito fosse garantido. Ela que teve também uma atuação muito importante com os povos indígenas, que naquela época ainda havia aquele indicativo de que eles tinham que se converter ao catolicismo, e ela lutava por uma alfabetização laica.
sem essa conversão. Então, ela foi essencial no direito das mulheres para o voto e, felizmente, ela conseguiu ver isso em 1932, ela que faleceu 3 anos depois, mas teve a sua luta reconhecida. Tá aí, e o reconhecimento importante feito pelo Franci hoje é na foto preto e branco, e ao centro, Francisca Trindade. Isso, ela que é até hoje uma política de grande destaque no Piauí e que permeia nos discursos de várias mulheres no nosso estado. A luta dela que, inclusive, simbolizou que muitas mulheres negras ingressassem na política e que até hoje elas tenham uma voz ativa no estado do Piauí. Ela que sempre foi uma militante, defendeu causas sociais e que deixa saudades. Ela que foi a deputada federal mais votada da história do Piauí e, sem dúvida, é um símbolo de luta. Né? E 47 mil votos não é brincadeira. Não é brincadeira, naquela época, hein? Então, Érica Hilton. Sou uma mulher trans, Ananias, que tem feito história no Congresso Nacional, defendendo a causa das mulheres e também a causa da população LGBTQIAPN+, sempre com discursos bem seguros e que mostram que as mulheres trans também podem ocupar qualquer espaço de representatividade na nossa política nacional. É muito difícil ver mulheres trans ocupando esses espaços e a Érica Hilton também, ela deixa o seu nome na história. Muito bem. Marta Santos. Ananias, eu coloquei aí a deputada Bárbara Soares, em primeiro lugar, porque a gente não tem como esquecer dos episódios em que ela foi vítima ali de violência moral, por conta do seu posicionamento, da sua posição política aqui em Teresina. Eu trouxe porque foi um fato bem próximo da gente, não aconteceu há muito tempo e é alguém que, apesar de tudo, a gente acompanhou isso diariamente, ataques de cunho pessoal. A deputada, apesar dela ter sofrido com toda essa violência, ela continuou, manteve sua posição firme, cabeça erguida, bola para frente. Então, eu acredito que ela marcou a posição dela na política. Ela que é uma deputada de primeiro mandato, já se posicionou firmemente ali e conseguiu continuar ali sua trajetória, está continuando sua trajetória política, acho que de maneira exemplar. E superou o drama pessoal terrível, né, com a morte trágica do pai, o ex-prefeito Firmino Filho, e hoje é deputada estadual Bárbara do Firmino, outra parlamentar estadual, Gracinha Monsanta. Sim, Ananias, eu coloquei a deputada Gracinha, coloco ela como uma mulher de fibra, uma mulher muito aguerrida, porque eu acompanho diariamente ali a rotina do Legislativo, na Assembleia Legislativa. A deputada Gracinha é uma das parlamentares que mais se coloca ali à frente para debater diversos temas e ela, quem conhece, sabe, quem vê, sabe, quem escuta, sabe como é a personalidade dela, muito forte. Ela não é de fugir à luta, ela não é de meias palavras, ela tem as opiniões formadas e ela não abre mão disso. Ela tem uma convicção ali muito forte, muito firme do que ela sempre se propõe a fazer. E hoje segura sozinha a bandeira da oposição na Assembleia. Sim, sim. Por fim, Poliana Rocha. Poliana Rocha, que foi a primeira mulher vice-presidente, é a primeira mulher vice-presidente da Câmara Municipal. A gente ainda não teve uma mulher que chegou a assumir a presidência em si, mas na ausência, né, do presidente Enzo Samuel, quem assume lá na Câmara Municipal é a vereadora Poliana Rocha, ela que também sofreu com agressões, assédio moral recentemente. Ela fez umas denúncias na Câmara Municipal e mostrou que tem ali também uma posição muito firme e opiniões muito formadas com relação à pauta das mulheres. Ela que sempre defendeu isso por onde ela vai, né? Nas redes sociais, na Câmara Municipal, nos encontros que ela faz com as comunidades. Então, escolhi as três justamente por conta dessa proximidade comigo e aqui com a política local mesmo. Tá aí, 3 mulheres fortes, de fato, de fibra. Alessio Rodrigues. Inês, eu separei 2 nomes nacionais e um local, um inclusive o mesmo do França, a gente teve essa coincidência. O primeiro nome que eu destaquei foi o da ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é o centro. Isso, ela que foi a primeira presidente
mulher do Brasil, então eu chamo a atenção para isso, porque a gente buscava muito essa questão da representatividade feminina, na verdade até hoje busca, né? E Dilma chegou aí, foi presidente, foi reeleita, mostrou que a mulher pode sim ocupar esse cargo de poder e mostrou também, infelizmente o lado negativo, o quanto as mulheres são perseguidas, principalmente na política, né? Muitos comentaristas falam sobre se em 2016 o presidente Lula estivesse no poder, se ele iria sofrer o impeachment, né? Talvez por ter essa imagem feminina, esse impeachment da Dilma aconteceu de uma forma mais fácil. Não digo que não iria acontecer, mas que aconteceu de uma forma mais fácil. Então, eu coloco a presidente, que também sofreu no período da ditadura, foi uma militante histórica, não só dentro do PT, mas de toda essa composição de esquerda, que lutava pelas diretas já. Então, eu coloco ela como uma política de destaque. Simone Tebet. Simone Tebet, fiel da balança na eleição de 2022. Ela tomou esse posicionamento, ela decidiu apoiar o presidente Lula durante o pleito, mesmo com a divergência dentro do MDB, que não quis tomar posição de forma aberta, né, o partido em si, mas Simone Tebet fez campanha, foi para a rua, tomou seu posicionamento, apesar de, como eu disse, ter pessoas que não quisessem, né, essa aliança dela com o presidente Lula. E Francisca Trindade. Ananias, ela dispensa comentários, né, porque foi eu diria que se não tivesse sido o seu falecimento, ela teria certamente já sido prefeita de Teresina. Ela vinha numa crescente, infelizmente em 2003 sofreu um aneurisma, veio a falecer, mas a sua história, o seu legado, né, tudo que ela construiu como política, como ativista social, segue até hoje. Com certeza. Olha, eu vou trazer bônus, mais 3 mulheres da política, de destaque, que são referência, inspirações para que muitas mulheres possam também escalar e chegar a ocupar espaços de poder. Põe na tela para a gente ver quem é. Olha aí, Regina Souza, primeira governadora do Piauí. Rosiana Sarney, primeira governadora do Brasil, do estado do Maranhão. Flora Isabel, hoje conselheira do TCE, mas primeira presidente da Assembleia Legislativa do Piauí em 2008. Ela assumiu a presidência do Poder Legislativo. Então, são 3 mulheres que carregam nas suas marcas, nas suas trajetórias políticas, o ineditismo de comandar o Executivo, de comandar o Legislativo. São referências, inspirações, que quebraram paradigmas e que chegaram a espaços de poder. Fica aí, então, o nosso registro, a nossa homenagem a todas essas mulheres. A gente pode imaginar que pela origem entre Rosiana Sarney e Regina Souza existe diferença, mas eu já entrevistei as duas e se Regina Souza sofreu preconceitos, sofre ainda pela sua origem humilde, pela sua cor, colocada como não tem voto, né? A sua luta político-partidária não é reconhecida. Rosiana, por ser a única filha, sim, né, em uma família de políticos, também. E para levar o legado do pai, ela sofreu desafios dentro da própria casa. Então, assim, é aí o ponto, né? Sim. É aí onde a gente fala da questão do machismo, da misoginia, de inferiorizar a mulher. Quando se trata disso, as questões de origem não é que elas desapareçam, mas elas se estreitam e por algum momento colocam todas no mesmo patamar. Agora, a Regina Souza, para mim, é outra categoria, é fora de série. É uma história, de fato, impressionante, inspiradora, uma história de superação.